Eu vou fazer um questionamento sobre o sumiço desses jogadores aqui. Vamos lá. Entenda, eu não estou pedindo a escalação dele. O que me incomoda é achar que a gente é bobo. O cara tá lá, foi contratado e não é relacionado para o jogo. Mas o salário do cara tá pingando todo mês ali. O salário dele tá pingando todo mês. Escolha do mano não se agrada desse jogador. Não fica claro essas coisas. Um exemplo. O Renato Augusto, ele não joga, né? Mas ele está sempre sendo relacionado, ele fica ali no banco de reservas. Agora, nos últimos jogos, o Felipe Melo também é a mesma coisa. Tem jogo que é relacionado, tem jogo que não é, às vezes entra no finalzinho. Renato Augusto até entrou no penúltimo jogo, no Fluminense, ele entrou no finalzinho da partida. Mas tem um determinado jogador que apareceu hoje de novo, eu estava vendo as fotos, né, o vídeo do treinamento no centro de treinamento Carlos Castilho. Daí eu falei, pô, esse cara ainda tá no Fluminense, no treino dessa terça-feira, o cara ainda tá lá, tá recebendo salário, às vezes não tem um volante, não tem o outro, porque o cara nem relacionado, em que condições está esse cara? Porque machucado ele não tá, ele não aparece na lista do departamento médico e tá sempre participando das atividades normalmente, tá lá, tá trabalhando, e nem relacionado é o quê? Que o mano não gosta dele, ele tá tão mal assim, por que ainda não teve uma rescisão contratual, por que ainda não foi dispensado? Vai ficar até dezembro empurrando o contrato dele com a barriga? Aí é um questionamento. O jogador que eu tô falando é o Gabriel Pires. O Gabriel Pires tá lá, recebendo o salário dele e treinando com o grupo e não é relacionado para jogo nenhum. Outro jogador que não tem oportunidade para entrar em campo, tem jogo que é relacionado, tem jogo que não é relacionado, e a gente já falei isso aqui algumas vezes, que chama muito a minha atenção, porque ele foi bem no Atlético Paranaense, ele é até ídolo lá no Atlético Paranaense, ele também foi muito bem lá no México, começou bem no Fluminense, depois sumiu. Com o Mano Menezes ele perdeu, porra, tem chance, que é o Terãs, que é um jogador que faz lado de campo e também faz meio de campo. O que acontece com o Terãs? Está mal fisicamente? Porque o que a gente tem informação nenhuma, porque a gente não vê treino, não participa das atividades. O que chega pra gente é uma coisa mastigada de gente de dentro do clube, como aconteceu com o Vitor Hugo, falando que o Vitor Hugo estava treinando muito bem, que o Bernal não estava indo tão bem, estava com dificuldade de se adaptar, muita lentidão. Deram uma queimadinha no Bernal para levantar a pipa do Vitor Hugo. É assim, gente de dentro do clube. Informação filtrada para pautar a opinião do torcedor, como se o torcedor fosse bobo. E usa a imprensa como isso. A imprensa é o megafone, que a gente não sabe as real condições do Gabriel Pires e acha que a gente esqueceu que o Gabriel Pires está lá recebendo salário todo mês. Sem trabalhar praticamente. Trabalhar e tá treinando. Mas, para mim, trabalhar é participar do jogo, ser relacionado. O Terãs é outro. Será que o Terãs está tão mal assim? Em comparação a outros jogadores? Um jogador que não é velho. O Terãs não é velho. E, tá tão mal a esse ponto. Outro jogador que eu gostaria de saber a real condição dele, por que ele não está sendo relacionado, porque eu saiba ele não está aprontando, porque se estivesse aprontando, já teria vazado, né? Tem uma galera aí que acompanha a vida do JK como se fosse novela da Globo, das 21 horas. O JK soltou um peido, o cara bota nas redes sociais, bota no YouTube, no canal dele. Então tem uma galera aí que tem uma pinimba danada e fica... E ele também dá mole pra cacete, né? O JK, o cara pra vacilar. Mas, até agora não vazou nada que ele tenha feito. Tem uma suspeita disso e aquilo ali, mas nada concreto. E o camarada tá lá treinando. Tem jogo que ele é relacionado, tem jogo que ele não é. E se ele tá sendo relacionado para alguns jogos, é porque ele tá trabalhando. Mas qual é a real situação do JK? Ele tá mal fisicamente? Por que ele não tem mais oportunidades? Por que ele não é mais relacionado? Por que ele não entra em campo? Por que ele não é relacionado? Por que ele não é utilizado? Como assim também o Isaac, que começou muito bem um ano, ganhando chance com o Fernando Diniz, até com o Mano Menezes, daqui a pouco o Isaac está lá no Sub-23.
Tá esquecido lá. Outro jogador que tá esquecido no Sub-23, que para mim é um jogador promissor, eu gosto dele, tem gente que não gosta. Eu gosto dele como zagueiro e gosto dele também como volante, que é o Felipe Andrade. Felipe Andrade é outro. Tá lá, voltou o famigerado Sub-23, o aspirante, tá Isaac lá, tá o Felipe Andrade, virou depósito de jogador da base. Depósito de jogador da base. Outro, que eu gostaria de saber o que tá acontecendo, é o Fuentes. Fuentes, o lateral esquerdo lá, colombiano. Ele é pior do que o Diogo Barbosa? Ele é pior defensivamente e pior ofensivamente do que o Diogo Barbosa? É o quê? Tá demorando para se adaptar? Tá com dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro? Um jogador experiente, tem 27 anos. Jogava no time grande da Colômbia. Tá com dificuldade de se adaptar? Não chega esse tipo de informação. Fuentes é pior do que o Diogo Barbosa? Então gostaria, nesse momento que a gente está brigando para não cair, a gente poderia dar uma mexida no time, né? Incorporar outros jogadores, botar uma escalação diferente, dar oportunidade para outros, quem sabe a coisa movimenta, a coisa melhora. Complicado, ainda pensando numa reformulação, né? Uma dispensa no ano que vem, porra, tá botando o cara não tá dando jeito, então é melhor dispensar no próximo ano. Mas nem isso, a gente não vê os caras jogarem. Felipe Melo, tinha um papo aí, o pessoal tava desesperado, o Felipe Melo vai comprar o Fluminense, como se o Fluminense fosse uma caixa um pacote de jujuba para o Felipe Melo comprar, mesmo com a ajuda de investidores. Mas realmente, o Felipe Melo comprou um clube centenário. Então, o volante Felipe Melo, em versão investidor de futebol, está a caminho de sair do papel, né, o projeto dele. O jogador de 41 anos do Fluminense negocia parceria para a compra da SAF do Americano de Campos. Americano de Campos. Cara, quando eu era moleque, encarar o Americano lá em Campos, no tempo que o Caixa d'Água era presidente da federação, o Caixa d'Água era torcedor roxo do Americano. O Americano era rival do Goytacás, ele conseguiu acabar com o Goytacás. Cara, era uma luta ganhar do Americano lá em Campos. Mas o Caixa d'Água se foi e o Americano foi junto com ele. Mas parece que agora o Felipe Melo quer reeditar o Americano de Campos. Atualmente está na Série A2, terminou em 10º lugar a competição do Carioca deste ano. O Americano é um dos clubes mais tradicionais do interior do Rio de Janeiro. Então o Felipe Melo, com um grupo de investidores, está comprando a SAF do Americano de Campos. Me deu uma nostalgia. Ele disse que no final do contrato dele, em dezembro do próximo ano, ainda tem 1 ano e 2 meses de Felipe Melo, ele disse que vai virar técnico. Deve ser do Americano de Campos, né? Vai ser virar dono do time e virar técnico também. Então ele está ameaçando ser técnico aí no próximo ano. Destaques do Sub-17, o Riquelme Felipe e o Isaac. Pegou mal aquela postagem do Riquelme Felipe, hein? Do Vinícius Júnior, ele lamentando o Vinícius Júnior. Tem uma galera que não gostou, tem a torcida do Fluminense meio xiita, porra, não pode elogiar jogador do Flamengo, o Vinícius Júnior é alemão, tem umas paradas assim. Então pegou mal pra ele, moleque da base, ser torcedor, simpatizante do Vinícius Júnior. Deu ruim pra ele. Pra alguns. Tem outros que não acham isso, tem nada a ver. Então Riquelme, Felipe e Isaac são tratados como joias em Xerém. E tem multa rescisória acima de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais os dois jogadores que devem integrar a equipe profissional a partir de 2025. Firmaram o contrato com o Fluminense no ano passado até 2028. Contrato longo até 2028 com multa rescisória de 300 mil. Essa multa rescisória, 300 milhões. 300 milhões é grana pra caramba. Na hora de vender, vende com poucos euros aí que chega, né? Não vale nada, não se empolga com essa multa rescisória. Na hora que o Fluminense quiser vender, vai vender da forma mais fácil para o comprador. É isso aí. Vou ficando por aqui, deixando esses questionamentos, essas informações e pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. E aguardando Riquelme Felipe e Isaac no Fluminense em 2025. Fui!